Bom dia, alunos! Estão todos bem? Eu sou o professor Sérgio Rocha e hoje nós vamos trabalhar com a dinâmica interna e externa que modifica o nosso relevo, ou seja, acontecimentos, dentro do planeta, de dentro para fora, ou acontecimentos fora que vão modificar o relevo, então internos e externos. Começando com os agentes internos, chamados de endógenos. Então nós temos aqui agentes endógenos, tectonismo ou diastrofismo, dividido em duas partes, epirogênese e orogênese. Então a gente vai ver isso aí de maneira separada. Depois nós temos outro agente interno importantíssimo, vulcanismo, que é o que? O movimento de expulsão do material magmático do interior da crosta terrestre até a superfície, Então esse processo chama de vulcanismo, não importando se tem aquelas torres, aqueles cones gigantescos, Então esse material do interior saindo na superfície terrestre é um processo de vulcanismo. Aí nós temos aqui primeiro a epirogênese. Epirogênese é quando o terreno, o nosso relevo é modificado por rebaixamentos, processos lentos de rebaixamento ou processos lentos de soerguimento do planeta, conforme se movimentam as placas tectônicas. Se elas se movimentam devagar, nós temos essa elevação ou esse rebaixamento do terreno. São rebaixamentos bastante lentos ou elevações lentas, onde nós vamos ter aquelas pequenas fraturas, mas acontece que o ser humano não percebe esses movimentos, então são movimentos bastante demorados, Então esses aí são movimentos que modificam o relevo aqui na superfície, epirogênese. Agora nós temos também os movimentos chamados de orogênese. Orogênese são movimentos que, por causa da movimentação das placas tectônicas, formam o acúmulo de material ou acúmulo de material superior aí das camadas da placa em alguns determinados locais. Então, oros são as montanhas e gênese, é a formação. Então, orogênese é a formação de montanhas. As montanhas mais novas são chamadas de dobramentos modernos e as montanhas bastante mais antigas, são os dobramentos antigos. No caso do Brasil aqui, muitos dobramentos antigos já desgastados pela intemperismo. Então nós temos a formação aqui de serras no Brasil e não formação de montanhas, já se desgastaram e não recebem mais a característica de montanha. No caso aqui, nós estamos vendo que nessa primeira figura nós estamos vendo uma placa tectônica acontecendo com ela, um processo de subducção, entrando debaixo da outra placa tectônica, e o material que está em cima dela vai acumulando sobre a outra placa. Nesse caso aqui, é como se nós estivéssemos presenciando assim, a formação da Cordilheira dos Andes, no caso, como se aqui fosse o continente e aqui fosse o Oceano Pacífico. Do lado de cá nós temos então dobramentos, e esses dobramentos aqui do lado direito, aí, nesses dobramentos aí, são simplesmente movimento, por causa do movimento das placas, o material aqui em cima vai se dobrando, e aí tem aí os movimentos inclinais e anticlinais. Aí agora nós temos ainda nessa sequência aí, de modificação do relevo, essa parte interna aí, quer dizer, forças internas da Terra que vem subindo, no caso aí a camada de magma vem subindo aqui, modificando o nosso relevo. Nós temos processo chamado de vulcanismo. Então aqui nós temos um processo de vulcanismo, e o autor aqui colocou com todas as características aqui. Então nós temos uma câmara magmática na parte mais baixa, lá assim, onde concentra a maior quantidade de magma. Depois a chaminé, que vai onde o magma vai subindo, até chegar lá em cima na cratera, tá? E aí nós temos nas laterais do processo de vulcanismo, nós temos a formação das chamadas fumarolas. Essas fumarolas aqui laterais, aqui, ó, do lado direito no caso, essas fumarolas aí são saídas de gases que vêm do interior da Terra, lá junto com o magma,
e acaba que esse gás arruma uma saída, né? Ele consegue uma fissura na rocha e acaba saindo nas laterais do vulcão, ou então este gás acaba subindo lá pela chaminé e saindo lá na cratera no alto lá. Essa saída de gás misturado com uma quantidade grande de magma acaba por ocorrer explosões, né? Explosões dessa saída lá em cima nos momentos mais críticos da erupção, onde pode serem lançadas rochas a grandes distâncias, rochas e partes do magma também lançados a grandes distâncias, chamadas de bombas magmáticas, certo? E depois esse material, né, que vai formar também uma quantidade grande de poeira, pode descer montanha abaixo, fazendo o que a gente chama de fluxo piroclástico, né? Então bastante quente, bastante mortal lá para todas as criaturas que estiverem ali no seu caminho. Nós temos também, ainda nessa formação de vulcão aqui, nós temos formação aqui do cone vulcânico, né, por causa dessa quantidade de magma que vai saindo, vai escorrendo pelas laterais e acaba enrijecendo, né, quando tem contato com o ar, ele esfria e acaba enrijecendo. E ainda nessa seta maior à direita, que está para baixo aqui, nós temos a formação de algumas chuvas ácidas. E isso porque grande quantidade de gases que saem de dentro do vulcão, né, gases saem de dentro do vulcão juntamente com uma quantidade grande de poeira, né, poeira vulcânica e tudo, misturando com as nuvens, acaba que esse material aí é bastante ácido e vai fazer com que as chuvas se tornem ácidas, tá? Então ela tem um nível de pH bastante ácido e pode trazer algumas consequências para o ser humano, né? Coceiras na pele, se alguém ingerir essa água aí pode acabar tendo problemas de diarreias e tudo, né? E essa questão do vulcão aí, nós ainda temos essa chuva ácida atingindo as lavouras e tal, pode diminuir a resistência das plantas a pragas, esse tipo de coisa, ou pode simplesmente matar as plantas ali em pouco tempo, tá? E essas chuvas ácidas também acabam por destruir monumentos, né? Vão desgastando monumentos, estátuas que estão a céu aberto também começam a se desfazer, né? Então chuvas ácidas não é o nosso assunto agora, nós estamos falando exatamente de vulcões, mas os vulcões são um dos provocadores de chuvas ácidas pelo mundo, né? Isso aí pode acontecer também por causa de questões de poluição, né? Mas isso aí são assuntos que nós veremos em outras aulas. Agora, na sequência aqui, nós temos agentes chamados de exógenos. Então nós temos agentes exógenos, ou intemperismo. Intemperismo, né, é a forma que a natureza achou aí de desfazer as serras, desfazer as rochas, para que esse material aí se torne, né, passe da condição de pedra para a condição de terra, essa terra comum aí, que é essa rocha-mãe fragmentada também. Então nós temos intemperismo químico, né? Depois nós temos o intemperismo físico-mecânico e o intemperismo biológico, né, causado pelos seres vivos. E por último aí, né, desses agentes exógenos, ou seja, aqui da superfície, nós temos então a ação antrópica. Vamos ver isso aqui agora com um pouco mais de detalhes. Então nós temos intemperismo químico. Esse intemperismo químico é causado como, né? O que leva isso a acontecer? Nós temos a passagem das águas aí sobre as rochas, e essas águas aí, elas vão mudar a química das rochas, ou seja, as águas que correm aí pelos rios não são só H2O puríssimo, então elas trazem também outros materiais químicos que vão misturando com as rochas, né? As rochas são permeáveis e tal, então essas rochas aí, elas acabam por diminuir a sua resistência, e depois, combinado com o intemperismo físico, a rocha acaba se desfazendo, perdendo grânulos de areia, e esse material vai saindo, se desfazendo da rocha, provoca trincas, as rochas acabam simplesmente se desfazendo. Então esse aí é um intemperismo químico, e depois esse material, essa areia, vai ser sempre rolada pelo rio aí para as áreas mais abaixo, tá certo? Para as áreas de jusante. Depois
nós temos o intemperismo mecânico. Esse intemperismo mecânico aqui é a forma também, uma das formas que a natureza encontrou de simplesmente desfazer essas rochas. Então nós temos aí uma questão de mudança de temperatura das rochas, né? Então você tem dias bastante quentes, depois em áreas desérticas, por exemplo, noite bastante fria. Então existe uma contração e uma expansão desse material, dessas rochas, mas elas não são elásticas. Então, com o passar do tempo, né, rochas ressequidas, elas acabam trincando e quebrando em várias partes, né? Então essa expansão e essa contração das rochas aí por causa da mudança brusca de temperatura, às vezes um dia que teve uma temperatura bastante alta, né, ele termina na sua tarde com uma chuva bastante forte ali, então uma mudança de temperatura mais rápida ainda para as rochas. Então, de uma temperatura mais alta passa de imediato a uma temperatura mais baixa, ela acaba trincando, né? Então, por causa do processo de expansão e de contração, né? E esse intemperismo aí vai fazer com que ela vá se desfazendo, e aí esse material, né, que seria grânulos de areia, acaba sendo levado para outros lugares através do vento, através das águas. Pode ser águas de enxurradas, de enchentes ou águas de rios. Esse material é levado a grandes distâncias. Então esse intemperismo aí, nós podemos dizer que é aquele intemperismo que é um processo de desfazer as grandes elevações, desfazer as montanhas. No caso lá dos agentes endógenos, nós temos os construtores de montanha, né, as orogêneses, e aqui no intemperismo nós temos os fenômenos que desfazem essas montanhas, tá bom? E nós temos aqui ainda o intemperismo biológico. Intemperismo biológico, nós podemos ver nesta figura aqui do lado esquerdo, que é o intemperismo causado pelos seres vivos. No caso aí, uma semente, né, foi se desenvolvendo dentro de uma pequena fissura da rocha, e essa semente, desenvolvendo aos poucos, né, ela acaba trincando essa rocha aí, ela vai encontrando com as suas raízes, encontrando humus, material necessário ali para sua vida, e vai penetrando cada vez mais nessas fissuras da rocha aí, né, e vai alargando a fissura até que ela quebra a rocha ao meio, né, ou vai nascendo lá dentro, e você, com o passar do tempo, vai ter não uma, mas duas rochas, porque nasceu simplesmente uma planta lá no meio. No caso aqui que nós estamos vendo essa figura da esquerda. Do lado direito aqui nós temos ainda, né, a ação das plantas aí modificando o nosso relevo, né, através do intemperismo. Do lado de baixo, né, nós temos aí uma espécie de um formigueiro aí, assim, mostrando que os seres vivos, no caso aí os animais, conseguem furar grandes partes aí da crosta terrestre, modificam materiais de lugar, né? Então, através desses buracos aí, quando abandonados, acaba tendo a entrada de água e continua o processo de intemperismo. Então, o trabalho, né, das plantas, dos animais aí acaba influenciando na forma do nosso relevo, né? Quem nunca viu aí em algumas áreas de cerrado aquelas formações de cupins bastante grandes assim, então aquilo lá é o trabalho dos cupins modificando o nosso relevo. Então esse processo aí é um processo biológico. E depois nós temos um dos grandes modificadores do nosso relevo, que é a ação antrópica, ou seja, a ação dos homens, a ação do ser humano modificando esse relevo aí, certo? Através de pequenas modificações no primeiro momento da sua história, e hoje, né, grandes modificações com um monte de maquinário. Nós fazemos terraplanagens, nós tiramos serras do lugar por causa de mineração para fazer uma determinada estrada. Então nós modificamos o relevo quando fazemos também aquela quantidade grande de represas, né, onde deveria ter água, onde deveria ter terra, né, nós teríamos um riozinho correndo lá embaixo, nós passamos a formar ali grandes lagos, né, então esses grandes lagos aí vão modificar também o nosso relevo aqui, tá? Então o ser humano construindo as suas grandes cidades, os grandes lixões, né, ele vai modificando o relevo
para conseguir no primeiro momento a sua sobrevivência, mais tarde o seu conforto e atualmente para conseguir um monte, né, de produtos supérfluos aí, né? Então a gente tem que refletir sobre isso, né? O quanto que a ação humana pode modificar o relevo até que nós tenhamos problemas bastante graves com as questões ambientais. Então, refletindo aí o processo de produção de espaços geográficos que tem provocado modificações e comprometimentos ambientais marcantes. O ser humano pode prever todas as consequências dessas ações? Nós não sabemos se ele pode prever isso tudo, certo? Ou se nós vamos ser castigados um dia por isso, né? Então fica aí a reflexão. Eu me despeço nesse momento agora, agradeço pela atenção e então até a próxima.